Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a nossa perspectiva diante dos acontecimentos que nós vemos. A nossa perspectiva diante de situações que parecem que foram perdidas, que não há solução para elas. Ainda que nós vejamos, né, as palavras que nos são liberadas, que nós entendamos que Deus ele tem um controle sobre todas as coisas, muitas vezes as situações elas nos parecem, pela nossa lógica, pelo nosso entendimento, que já estão perdidas, que não há ali uma solução para aquela situação. E isso é inevitável, porque quando nós consultamos até mesmo a palavra de Deus e vemos grandes homens de Deus, profetas de Deus, os quais tinham ali um contínuo, convívio com Deus no sentido de palavras proféticas, de entender os propósitos de Deus para toda uma geração, eles também passaram por momentos em que as circunstâncias em que eles estavam vendo estavam gerando dúvidas sobre aquilo que eles já sabiam de antemão. Então, nós precisamos entender que nós não somos, né, melhores e também estamos sujeitos, conforme disse o apóstolo Tiago, né, que Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, mesmo tendo vivido todas aquelas experiências espirituais que a Bíblia relata a respeito de Elias, ele era sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que nos influenciam. Então, o que ocorre? Quando nós vamos ver um texto muito famoso, né, que é Jeremias 33:3, ele fala o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e novas que não sabes. O que acontece em relação a esse texto? Como é a palavra de Deus, e ela é realmente uma palavra profética, é uma palavra que tem poder, quando o Espírito Santo ele usa essa palavra para vivificar uma pessoa, para transformar a vida de uma pessoa, nós entendemos que ela vai agir conforme o propósito de Deus. Mas quando nós vamos no contexto original, quando Jeremias ele está num questionamento com Deus, porque essa palavra ela está no capítulo 33, e se nós retrocedemos um pouco na palavra de Deus, no capítulo 32, a partir do 24, Jeremias ele vai ter ali um diálogo com Deus, ele vai fazer alguns questionamentos de que a palavra de Deus ela está realmente se cumprindo, a palavra de Deus ela está realmente sendo ali levada a cabo pelo aquilo que já tinha sido profetizado e que tinha sido liberado. Os caldeus eles tinham tomado a cidade e Deus ele fala para Jeremias ele comprar um campo, ou seja, Deus fala para Jeremias prover ali, fazer uma ação visando um tempo futuro, visando um tempo em que havia necessidade de ter uma perspectiva, ou seja, de ter uma realidade diferente daquela que Jeremias estava vendo, e Jeremias ele não vai conseguir entender. Então, ele vai questionar isso a Deus e vai falar que a cidade está tomada, né? Ele não vê sentido em comprar aquele campo, em ter posse de uma determinada localidade ali dentro daquela cidade que para ele vai ser arrasada e vai, né, deixar de existir conforme ele conheceu até aquele momento. E aí Deus ele vai, no capítulo 32:27, vai dizer para Jeremias, né, que ele é o Deus de toda a carne. Existiria, pois, alguma coisa difícil para ele? Então, nós vamos ali a partir do, continuando esse texto do capítulo 32, se você dá continuidade à história, principalmente a partir lá do versículo 37,
do capítulo 32, Deus ele vai dizer que realmente a cidade vai ser tomada, que a sua palavra vai se cumprir, mas que ele vai trazer uma restauração. Então Deus está olhando para o futuro, ele está vendo para o cumprimento da sua própria palavra. E o que acontece no cumprimento da sua própria palavra? Né? Jeremias, ele, naquele momento, não vai ser capaz de estar compreendendo, de estar vendo e gerando essa realidade. E esse também é o nosso problema. Nós recebemos a palavra de Deus, mas constantemente nós vamos ser influenciados pelo momento que vivemos. E a nossa fé vai precisar ser, ativada. A nossa fé vai precisar gerar em nós esse entendimento de que o controle de Deus se estende sobre todo o universo, sobre todas as áreas da nossa vida, sobre todas as ações humanas, coisa que não é fácil da gente conseguir realmente estar projetando, porque nós temos uma mente, nós temos toda uma estrutura voltada para relacionamentos, para uma vida cotidiana e para os nossos sentidos. E o que esses sentidos captam, as relações que nós temos, elas nos influenciam de uma maneira muito forte. E então, é essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, que nós possamos estar atentando para esse momento, para essas circunstâncias que vivemos, né? Esse tempo que é um tempo difícil, onde as projeções muitas vezes não são de acordo com a nossa vontade, a nossa necessidade, mas nós precisamos entender que essas projeções elas são humanas, elas não são as projeções de Deus, porque as projeções de Deus estão na sua palavra. As projeções que Deus fez já estão descritas. O nosso futuro já está determinado por Deus. Ele está na Bíblia. Ele está naquilo que Deus nos revela, naquilo que Deus nos traz. Então que nós possamos estar tendo confiança nessa palavra, em nome de Jesus. Que nós possamos estar nos agarrando com Deus, em nome de Jesus, para que haja em nós a certeza de que a vontade de Deus que vai se cumprir é a vontade boa, perfeita e agradável, a qual já está determinada a nosso respeito. Por isso é importante conhecer a palavra. Por isso é importante entender os propósitos de Deus nas nossas vidas, os propósitos de Deus em relação ao mundo, em relação a essa geração. Então, nós precisamos estar com a nossa mente firme, voltadas para Deus, para que nós não venhamos também a ser levados, por essa onda de, às vezes, pessimismo, ou levados numa direção que é uma direção que a palavra de Deus ela não confirma. Então, nós precisamos lutar para manter esse estado de conservação da palavra de Deus em nossa mente, em nossos corações. Que Deus esteja abençoando a todos nessa hora, fortalecendo as nossas vidas, as nossas casas, dando entendimento, entrando nas nossas famílias com o teu Espírito, gerando aqui, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo sobre as nossas casas a sua própria presença. Que Ele possa estar abençoando a todos nessa hora, em nome de Jesus. Que todos fiquem na paz de Deus. Amém.